A pirâmide egípcia é uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe exatamente quando foram construídas, como foram construídas, quem as construiu e, o mais importante, por que foram construídas. Consistindo em 2,3 milhões de pedras, cortadas e ajustadas com precisão, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. Muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas de mais de 800 quilômetros de distância. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de uma forma que fazia parecer que eram gigantescas joias. Uma estrutura tão magnífica, que ainda se mantém de pé após milhares de anos, é uma maravilha por si só e um mistério também. Em comparação, a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, só pode durar 20 anos se não for regularmente mantida. E assim, a pergunta que persiste após todos esses anos é: quem construiu as pirâmides? Seriam os humanos capazes de construir algo de tal escala? Ou teríamos recebido ajuda externa? E por que a construção delas era tão importante? Teriam elas um propósito maior? No vídeo de hoje, faremos uma jornada ao longo do tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam que até mesmo o grande Nikola Tesla achava intrigantes e como ele esteve tão perto de replicá-las para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Bem-vindo ao Fatos Fantásticos. É hora de explorar. Localizada na zona habitável de uma estrela relativamente solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. E, como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a já ter vivido neste planeta. Ele era fluente em 8 idiomas, fazia cálculos integrais e diferenciais de cabeça e recitava todos os épicos siberianos de memória. Ele também inventou a represa hidrelétrica, a iluminação neon, o controle remoto, um motor elétrico e experimentou com engenharia criogênica, anos antes de se tornar conhecimento público. Além disso, descobriu a frequência ressonante da Terra, algo que só foi confirmado como correto 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por cerca de 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé tinham um propósito maior e as investigou ao longo de sua vida. Ele se perguntava se elas não seriam gigantes transmissores de energia, uma ideia que coincidiu com sua investigação sobre como transmitir energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava carregada de energia elétrica que poderia ser aproveitada. Ele via a Terra como um gigantesco gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir dos quais uma energia ilimitada poderia ser produzida. Em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, delineando designs para uma série de geradores ao redor do mundo que aproveitariam a ionosfera para a coleta de energia. Seu design triangular ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está o detalhe. Após sua morte misteriosa, sua descoberta e dispositivo desapareceram. Isso nos faz questionar: será que Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação sem fio, este último garantiu ter 51% de interesse na empresa, bem como 51% de participação nas patentes de transmissão sem fio, desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho por parte de Morgan, investir em algo que diretamente prejudicaria a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo em uma profunda recessão, possivelmente em uma depressão muito severa. Grande parte da economia era baseada na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, oferecendo inúmeras fontes de receita e empregos. A transmissão sem fio eliminaria isso, assim como as usinas elétricas. O sistema elétrico convencional, criando uma fonte de receita, colapsaria. O inovador sistema elétrico de Tesla precisava ser parado a qualquer custo, porque Tesla não podia ser confiado, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era simplesmente diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Disse que Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso. Mas esse é um assunto para outro dia.
e prometemos que vamos trabalhar nisso em breve. Por agora, vamos voltar a Nikola Tesla e às pirâmides. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Xufu, o faraó da quarta dinastia egípcia, que governou há 4.500 anos. Por que, então, ela não apresenta as características de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte elaborada nas paredes. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá, embora muitos argumentem que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei uma vez continha a múmia de Xufu, que foi posteriormente saqueada por ladrões de túmulos. Você quer dizer que uma arquitetura tão fascinante, que ainda intriga especialistas na atualidade, não tinha proteção contra roubo e pilhagem? Certamente, algo como isso, o local de descanso de reis e rainhas, seria fortemente protegido. Maravilha arquitetônica. O tamanho das pirâmides está alinhado com uma precisão que só a engenharia moderna consegue igualar. A maior parte da Grande Pirâmide é construída de calcário numolítico, os blocos marrons avermelhados que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 800 quilômetros de distância. O lado externo da pirâmide foi uma vez coberto com calcário branco brilhante, polido e ajustado de forma tão apertada que parecia uma enorme peça de joia. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de 10 toneladas ainda é um mistério. Agora, veja isso, um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias, pois possui uma alta concentração de quartzo, ou dióxido de silício. Aperte o quartzo e você pode fazer a eletricidade fluir através dele. E adivinhe? As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário The Pyramid Code da Netflix, de 2016, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vinham à Grande Pirâmide para obter uma energia mais saudável. Muitos relatos de pessoas que fizeram a árdua subida ao topo da Grande Pirâmide envolvem mudanças minúsculas, porém notáveis, na energia, sensações de formigamento nos membros e até casos de choque elétrico. Subir ao topo da Grande Pirâmide agora é ilegal, mas no final dos anos 1800, um inventor britânico chamado Sir William Siemens chegou ao cume plano e estável. Ao chegar ao topo, um de seus guias comentou que, quando ele levantou a mão com os dedos espalhados, seus ouvidos captaram um som agudo. Siemens então levantou um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento irradiando da ponta e se espalhando pela mão. Não muito depois, o inventor foi beber um gole de vinho para celebrar e recebeu um choque elétrico ao tocar o frasco com os lábios. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia, criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina de energia era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais de água subterrâneos. Isso significa que o alto volume de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como eletricidade físico-elétrica. Eletricidade físico-elétrica pode ser definida como eletricidade obtida a partir dos movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de captura. Até a forma da pirâmide em si leva alguns a acreditar que as pirâmides usinas de energia eram e ainda são possíveis. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta sobre as várias teorias de como eles teriam conseguido esse processo. Voltando a Tesla, sua torre Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero com barras de cobre e ferro estendendo-se para baixo na água. Então, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida através da atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também está construída sobre um aquífero e recentemente foram descobertos tubos de cobre e barras de ferro lá. Se o capstone fosse feito de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide teria sido atraída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usava a ressonância da Terra assim como a pirâmide pura, e assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta. Mas a torre de Tesla foi destruída, e ninguém sabe quem fez isso, mas é fácil perceber que o motivo foi malicioso.
Imagine como o mundo seria hoje se Tesla tivesse conseguido implementá-lo com sucesso. A aterrissagem na Lua poderia ter ocorrido décadas antes, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada, e a sociedade humana poderia estar muito mais avançada do que está atualmente. O que vocês têm a dizer? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no Fatos Fantásticos, porque juntos, exploraremos.